Jesus, amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Vamos passar ao momento de edificação, ouvir a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versos de 1 a 14. Atos 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela rica porção lida neste momento da tua santa e bendita palavra, revelação a nós tão maravilhosa, palavras indescritíveis, palavras de vida eterna, palavra, Deus, de alegria, de louvor, de exultação, e que edificou tanto os teus servos, apóstolos, edificou tanto aquelas mulheres, edificou tanto a tua igreja naquele momento, os teus anjos, ó Deus, aparecendo aos teus servos, palavras inefáveis, o Senhor Jesus se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, comissionando-os e dando palavras, promessas, ó Deus, de revestimento, de poder e esperança de que ele voltaria. Ó Deus, obrigado por tão rica palavra que nos abençoa, que nos consola, que nos dá força, que nos anima, que nos restaura o vigor. Ó Deus, fala por meio dessa porção nessa noite, pela exposição da tua palavra, que este mesmo Espírito Santo
que encheu o teu povo, teus servos, naquele dia, ó Deus, que ele possa também vir aqui sobre nós, nessa noite, e nos trazer tão rica edificação. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Jesus abençoa de forma especial os verdadeiros discípulos. Esse é o tema que eu queria propor hoje, com base neste texto. Irmãos, eu queria que vocês tivessem isso como uma verdade bem evidente da palavra de Deus. Os verdadeiros discípulos são abençoados por Jesus de forma muito especial. Por isso que ele os chama de amigos. Porque a esses amigos, com esses amigos, ele se relaciona de forma íntima, amorosa e os abençoa de forma muito especial. E todos nós, queridos, que fomos chamados um dia, nós que fomos chamados, né, que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, fomos comissionados pelos seus discípulos, porque o Senhor Jesus disse para aqueles 12, né, ide, fazei discípulos. E foi este evangelho que iniciou lá, que chegou até nós. E se esse evangelho chegou até nós, nós somos hoje os verdadeiros discípulos. Nós somos esses que o Senhor Jesus chamou para sermos verdadeiros discípulos e fazermos discípulos. E é por isso que o nosso tema deste ano é o desafio de ser discípulo e fazer discípulos de Cristo. Por que é desafiador ser discípulo primeiramente, para então fazermos discípulos? Porque ser discípulo é ser amigo de Deus. Ser discípulo é obedecer os seus mandamentos. Aqueles que têm os meus mandamentos, né, e os guardam, né, estes são os que me amam, e eu também os amarei, e me manifestarei a ele. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque a fé sem obras é morta. E Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu a Deus pelas obras. Ele estava mesmo para sacrificar o seu filho. Então, queridos, nós somos amigos de Deus, nós somos íntimos dele, e ele tem bênçãos especiais para aqueles verdadeiros discípulos que o amam, que obedecem os seus mandamentos, que vivem uma fé operante, praticante, não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Estes são os verdadeiros discípulos, e para esses ele tem bênçãos especiais. E esse texto, queridos, é tão confortador para nós, porque esse texto ali, ele é uma continuidade das últimas palavras registradas por Lucas. Lucas, o autor, né, desse livro, chamado Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu dando continuidade ao Evangelho, né? Ele terminou de escrever o Evangelho, agora ele escreve este livro histórico. É o único livro histórico no Novo Testamento, queridos. Então, todo o Novo Testamento, de todas as epístolas, de todas as cartas, de tudo que a gente lê no Novo Testamento, o contexto histórico, a base histórica, está relatada em Atos dos Apóstolos. Ou seja, se você quer entender o contexto de Paulo, o contexto de Pedro, como viviam as igrejas, as viagens missionárias deles, como que eles chegaram em cada igreja, o registro histórico está em Atos, chamado Atos dos Apóstolos, que os comentaristas dizem, né, que este nome, essa nomenclatura, esse título, Atos dos Apóstolos, ele não está no original, tá, queridos? Isso aí foi colocado como título do livro. Mas, como bem dizem os comentaristas, o melhor título para este livro não seria os Atos dos Apóstolos, mas os Atos de Jesus, através do Espírito Santo e dos seus apóstolos. Ou seja, tudo que os apóstolos fizeram,
tudo que a igreja fez, a missão que foi realizada e os registros históricos aqui grafados foram todos esses atos mediante a ordenança, a ação do Senhor da igreja, através da sua igreja, ali estabelecida, mas através do Senhor da igreja. Então, os atos de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, à sua igreja, através dos seus servos e das suas servas, mas são atos de Cristo, são atos operosos do Senhor da igreja sobre os seus servos. Então, o único livro histórico. Por isso esse livro é tão importante para nós, queridos, porque é isto que Lucas vai dizer para nós aqui. Então, como é Lucas, né? Como é Lucas que escreveu Atos, antes de entrar então aqui no início de Atos, queria pedir aos irmãos que vissem comigo o registro primeiro de Lucas, que ele faz lá nos Evangelhos. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a leitura em Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler primeiro as palavras de Lucas no Evangelho. Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me parece bem, observe, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E aí então ele dá todo o relato de forma em ordem de todos os atos que Jesus fez, né, todos os milagres, todos os ensinos, e ele vai finalizar o Evangelho, e aí eu peço que vocês agora abram no último capítulo de Lucas, as últimas palavras dele, Lucas 24, de 44 a 53. Lucas 24, de 44 a 53. E ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vejam, queridos, que o mesmo Evangelho de Lucas, este Evangelho de Lucas, assim como Atos, esses livros foram escritos
a uma determinada pessoa, personagem ou um título, que é Teófilo. Por que eu digo que pode ser uma pessoa, um personagem ou um título? Porque não é revelado quem é Teófilo, mas tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos é destinado a Teófilo. Por que pode ser um título? Então vamos lá. Teófilo aparece no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos como o destinatário destas duas obras. O nome Teófilo significa amigo de Deus, ou amado por Deus, em grego. O Evangelho de Lucas, como lemos, capítulo 1, de 1 a 4, e os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de 1 a 3, são endereçados a Teófilo, sugerindo que ele seria uma figura importante para o autor Lucas. A identidade de Teófilo é desconhecida, mas é possível que ele fosse um romano de alta posição, possivelmente um oficial ou um patrono rico. A escrita de Lucas e Atos se dá durante o período em que Paulo estaria preso em Roma, e Lucas estaria com ele, com Paulo, o que sugere uma ligação entre o autor e Teófilo. Algumas pessoas pensam que Teófilo pode representar um símbolo de amigo de Deus, ou quem se torna amigo de Deus, sendo assim uma dedicação a todos que procuram conhecer a Deus. Então, quando ele diz, aqui no capítulo 1, ele inicia este livro de Atos dizendo, escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, agora ele está novamente dizendo que o primeiro livro ele escreveu, ó Teófilo, e agora ele está falando, ó Teófilo, eu escrevi este livro, o primeiro livro, relatando tudo que Jesus passou a fazer e ensinar. E agora ele vai dar aqui detalhadamente a continuidade da história, o início da igreja. Então, por que pode ser, esse Teófilo pode não ser uma autoridade, pode não ser uma pessoa, mas que também é bem provável que seja uma pessoa proeminente, uma pessoa que talvez patrocinasse as viagens de Lucas, para que ele pudesse dar conta e colocar em ordem com acurada investigação, como ele diz que ele fez, acurou todos os fatos, ou seja, ele foi lá ver, ele foi conferir, ele pediu vários relatos, ele procurou várias pessoas para poder, depois de uma acurada investigação, ele poder então relatar os fatos históricos. Então, talvez esse Teófilo fosse uma pessoa proeminente que ajudou para que ele fizesse tudo isto, ou ele mesmo teria pedido para Lucas fazê-lo e estava então bancando. Mas o importante aqui, queridos, que eu queria deixar claro, é que independente de ser uma pessoa, esse Teófilo, se ele foi quem ajudou Lucas, o que ele fez, o importante aqui é que esse livro aqui é escrito para alguém que é chamado amigo de Deus. Amigo de Deus ou amado de Deus. Então, eu queria que vocês olhassem sob essa perspectiva. Este livro ele está sendo escrito para os amigos de Deus. Esse livro está sendo escrito para os amados de Deus. Para que você leia este livro, depois como uma coisa realmente comprovada, depois de uma acurada investigação, o único livro histórico do Novo Testamento, e desse muito valor a essa história, a esses relatos. É isso que ele está nos chamando de início, para olharmos, porque ele foi feito esforçadamente, zelosamente, com muito zelo, com muita investigação, de forma muito acurada, para relatar tudo que Jesus fez e depois o que os seus discípulos fizeram através ou usados por Cristo. Tá bom? Então nós vamos começar uma nova série de sermões, tá bom? A partir de agora,
Nós vamos ter uma série de sermões aqui neste livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, onde relata a igreja indo, não é isso? Sendo discípulos e fazendo discípulos. Não é este o nosso tema? Então nós vamos viajar através deste livro, nestes relatos históricos, e ver como Deus usou os seus verdadeiros amigos, seus verdadeiros discípulos, na missão que foi confiada por Deus, por Cristo, a eles. E Ele envia o Espírito Santo para isto. Então, acompanhem comigo, por favor, a exposição, mantenham suas Bíblias abertas aí, do verso 1 a 14, e eu queria olhar então com esse foco. Jesus abençoa de forma especial os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos, em primeiro lugar, eles são escolhidos de forma especial por Jesus. Queridos, você foi chamado de forma especial por Jesus. Poucos escolhidos, lembram? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você foi escolhido, querido, se você é um discípulo de Jesus, se você nasceu de novo, saiba que isso é algo muito especial. Que você é especial. Você foi chamado como uma pessoa querida, escolhida, eleita, para ser amigo dele, para ser o verdadeiro discípulo. Então, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que nós, discípulos verdadeiros, somos chamados de forma especial. Olha o verso 2. Até o dia, depois dele falar, que ele escreveu o primeiro livro para relatar o que Jesus começou a fazer e a ensinar, ele vai dizer assim, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, o quê? Escolheira, ou seja, de forma muito especial, dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheira, foi elevado às alturas. Irmãos, então, veja que o que Lucas está dizendo aqui, em primeiro lugar, é que esses apóstolos eles foram escolhidos e que Deus deu ordens para eles, lá no Evangelho, como lemos aqui, que está registrado, que ele deu ordens àqueles apóstolos que ele escolheu, para que eles permanecessem em Jerusalém, ficassem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Os irmãos viram lá no relato que a gente leu, do final de Lucas, 44 até o 53, o texto lá fala que Jesus estava com eles. Então, qual é o contexto disso daqui? Jesus ressuscitou, certo? Diz o texto, então, que depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou quantos dias com seus apóstolos? 40 dias. Então, nós estamos neste contexto, pós-ressurreição de Jesus, onde Jesus está reunido com seus apóstolos, onde permaneceu reunido com eles durante 40 dias, e aqui nós estamos chegando no finalzinho desses 40 dias. Nós estamos aqui bem próximo, talvez até no último dia, em que Jesus está se despedindo deles, porque o texto vai dizer que logo a seguir, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem encobriu deles. Então, esse diálogo, essa última conversa relatada em Lucas e iniciada aqui em Atos, nós estamos falando, irmãos, daquele momento singular, do momento mais íntimo, dos últimos dias ou do último dia de Jesus com os seus discípulos. Por isso que eu digo que naquele último momento, eu imagino como aquele momento estava sendo especial para Cristo e para os seus apóstolos. A seguir, ele seria elevado às alturas. E diz o texto então que ele estava ali e ele ia comer com eles, e ele abençoa os seus discípulos. Era um momento muito singular. É com essa visão que eu queria que vocês olhassem para ver o cuidado de Jesus, como Jesus estava tratando seus discípulos de forma tão carinhosa, tão amorosa, e os abençoando de forma tão especial. Então, primeiramente, os verdadeiros discípulos são escolhidos de forma especial por Jesus, conforme o verso 2.
aos apóstolos que escolhera. Segundo lugar, Jesus revela a si mesmo e o reino de Deus aos verdadeiros discípulos. Então, primeiro ele chama de forma muito especial e depois ele revela-se, ou revela a si mesmo e o reino de Deus aos verdadeiros discípulos. Isso é uma bênção especial. Imagina Jesus se revelando para mim e Jesus revelando o reino de Deus para mim. Olha que bênção especial. Então ele me escolheu de forma especial e ele está se manifestando a mim de forma especial e revelando coisas especiais para mim, porque sou seu verdadeiro discípulo. Veja aí o verso 3, olha aí o que diz: a esses escolhidos, também, depois de ter padecido, morrido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, imagina esse momento. Jesus, não é tudo relatado aqui, mas o texto aqui está dizendo que Jesus deu provas para eles incontestáveis. Não tinha como ser contestada. As provas que Jesus deu de que era Ele mesmo, de que Ele havia ressuscitado e de que era Ele que estava ali com eles. E não apenas isso, mas Jesus lhe ensinou, passou com eles durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que coisas maravilhosas, queridos, que aqui, infelizmente, não são relatadas para nós essas palavras de Jesus. Mas imagina que coisa especial, Jesus passar 40 dias conosco, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso não é um tratamento muito especial? Ele se reuniu apenas com eles, ficou 40 dias apenas com eles, e falando de coisas tão inefáveis, de coisas tão especiais, revelando-se a si mesmo e o reino dos céus. Então, em segundo lugar, Jesus revela a si mesmo e o reino de Deus aos verdadeiros discípulos. Terceiro lugar, Jesus tem intimidade com os verdadeiros discípulos. É isso que ele mostra no verso 4. Olhe comigo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então veja que o comendo com eles, naquela cultura, na cultura judaica, comer com alguém, sentar-se à mesa com alguém, servir refeições juntos, não sendo da família, queridos, o momento judaico, a questão de comer na cultura judaica era algo muito íntimo, era algo muito solene, era algo muito particular. A família comia juntas. Aquele momento não é igual nós hoje, né? Cada um come no quarto, outro come na sala, outro come não sei aonde, um come num horário, o outro come no outro horário. Na cultura judaica não era assim. O momento das refeições era um momento sagrado, onde a família sentava-se juntos, reuniam-se, oravam e partiam a refeição solenemente, com toda a gratidão. Era quase que um ritual, quase que um culto, momento da refeição. Mas não era permitido que pessoas desconhecidas se assentassem à mesa. Então, quando o texto diz que Jesus comeu com eles, a ideia aqui é que Jesus realmente tinha intimidade com eles, era amigo deles, eles faziam parte da família dele. Não é isso que Jesus ensinou? Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são esses aqui. Então, olha que bênção especial ser verdadeiro discípulo de Jesus. Intimidade, sentar-se à mesa, comer juntos. Então, Jesus comia com eles durante esses 40 dias. E disse para eles que eles pudessem esperar a promessa, aquilo que ele havia prometido.
Então ele não apenas tem intimidade, como ele tem bênçãos especiais, promessas de bênçãos especiais para os verdadeiros discípulos. Então, em primeiro lugar, os verdadeiros discípulos são escolhidos de forma especial por Jesus. Jesus revela a si mesmo, o reino de Deus, aos verdadeiros discípulos. Jesus tem intimidade com os verdadeiros discípulos, terceiro lugar. Quarto lugar, Jesus promete bênçãos especiais aos verdadeiros discípulos e as cumpre. Ele não é aquele que promete, mas não cumpre. Ele é fiel. Ele promete as bênçãos e as cumpre. Ele não deixa nada a desejar. Então, por isso, ele nos abençoa de forma tão especial, porque ele é fiel. Tudo que ele prometeu, ele cumpre para nós, ou em nós. Verso 5, observem comigo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, é uma bênção especial. João batizou com água, mas Jesus está dizendo, vós, porém, mas vos batizareis, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Irmãos, aquilo ali era para ser uma notícia, assim, para os apóstolos, né, focarem naquilo. Meu Deus, como vai ser esse batismo com o Espírito Santo? Eu sentir a presença, a unção do Espírito Santo, sendo batizado de forma tão especial, tão gloriosa. E Jesus garante para eles, isso não vai acontecer, não vai demorar, não vai demorar muitos dias. Lembrando, então, que Jesus está aqui realmente nos últimos 40 dias. E quando que aconteceria? Por que Jesus está falando que não demoraria muitos dias? Porque lembram-se que Jesus morreu quando? Na Páscoa, não foi? Ele morreu na Páscoa. E qual era a distância da festa de Pentecostes, do dia de Pentecostes, que era outra festa, festa da Páscoa, festa de Pentecostes? Qual era a distância entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes? Por que chama Pentecostes? Penta, né? Lembra do Penta? Porque demorava 50 dias. Por isso era chamada festa de Pentecostes. 50 dias entre a Páscoa e a festa de Pentecostes. Aqui nós já estamos no final de 40 dias. Então, tinham passado 40 dias. Jesus já iria ascender aos céus. E quando que desceria, cumpriria essa promessa? Pentecostes. Né? Quando chegasse no 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes desceria. Então aqui a gente está no intervalo de 10 dias. 40 dias que Jesus ficou com eles até o Pentecostes. Os 50 dias. Então não muito depois desses dias. Então Jesus, ele promete bênçãos especiais aos verdadeiros discípulos e as cumpre. Em quinto lugar, Jesus conversa com paciência com os seus discípulos e os instrui na verdade. Versos de 6 a 8. Acompanhem comigo. Jesus conversa com paciência com seus discípulos e os instrui na verdade. Então, depois de Jesus dizer, né, que eles seriam batizados de forma muito especial com o Espírito Santo, então os que estavam reunidos, os apóstolos, né, os discípulos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, aí Jesus reforça o que ele tinha dito antes, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, aqui eu consigo imaginar, né? Porque quando fala aqui que os que estavam reunidos com eles lhes perguntaram, eu acho que não foi todo mundo perguntando a mesma coisa no mesmo tempo, né? A ideia de que lhes perguntaram é um representante, talvez, deles, perguntando em nome deles para Cristo, né?
E quem seria esse personagem, talvez, hein? Que estaria perguntando para Jesus isso? Pedrão, né? Isso aqui tem toda a cara de ser o Pedro, que perguntou para Jesus. Irmãos, vejam só. Jesus acabara de dizer para eles que eles seriam revestidos de um batismo muito especial, o batismo com o Espírito Santo. Aí Pedrão levanta, Senhor, então vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Seria essa a pergunta mais pertinente para aquele momento? Você está preocupado com Israel ainda? Você está preocupado com este mundo aqui ainda, com essas... Eu estou falando de coisas tão grandiosas. Eu estou falando que vai descer o Espírito Santo. Lembra que eu falei que viria outro Consolador? Que viria o Espírito Santo da promessa, que ele vos revestiria, que ele seria o vosso Consolador, que ele viria do alto, que ele revestiria vocês de poder, de graça. Qual deveria ser a pergunta dos apóstolos ali? Senhor, fala mais. Fala mais desse batismo com o Espírito Santo. Fala mais desse poder, dessa unção. Como é que vai ser isso? Mas não, Pedro está preocupado com Israel ainda. Como é que vai ser isso aqui? Vai restaurar? A terra vai ficar boa de novo? A gente vai continuar aqui? Vai ficar tudo bem? Vamos ter um rei? Vai estar tudo bem de novo? Jesus tinha ensinado tanto das coisas do alto, das coisas espirituais, e eles estão ainda preocupados com o terreno. E não é assim na nossa vida, queridos. A gente, em vez de pensar nas coisas do alto, as coisas tão grandes, as coisas tão maravilhosas, imagina você cheio do poder do Espírito Santo. Imagina, e não é isso? Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Imagina você sendo uma pessoa tão santa, e você tendo poder disso, porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos morada, nós somos santuários, nós somos habitação do Espírito Santo. Só depende de nós andar no Espírito, para jamais satisfazermos as concupiscências da carne. E como é bom estar cheio do poder de Deus, estar cheio da unção de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus, ouvirmos coisas inefáveis, ler a palavra de Deus e o Espírito Santo nos revelar. Não é isso que diz Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a gente está cheio do Espírito, e andar no Espírito, em comunhão com Deus, e poder desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento, e sermos usados por Ele. É o Espírito Santo que concede dons, queridos. Então entenda isso, quanto mais você se deixar ser usado pelo Espírito Santo, quanto mais cheio do poder do Espírito Santo, quanto mais cheio de Deus, mais Ele vai te conceder dons, mais Ele vai te capacitar. Coisas que você não conseguia fazer, você vai fazer. As pessoas que se dedicarem a aprender instrumentos com dedicação para a glória de Deus, Ele vai abençoar, Ele vai conceder dons. Se você não sabe falar, Ele vai te dar bênção para você falar. Você vai ter vontade de falar. Ele vai esclarecer, Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar intrepidez. É a nossa relação. Só depende de nós nos santificarmos, nos enchermos do Espírito Santo, que Ele já habita em nós. Mas Ele, lembra que aí é sinergismo, a santificação é sinérgica, depende de nós, da responsabilidade humana, de buscar, de ler, de orar, vida de oração, vida de leitura, busca da presença de Deus, compromisso com as coisas de Deus, pedindo para que Ele nos use para sermos discípulos verdadeiros e podermos estar comprometidos com o reino de Deus, não preocupado com Israel, não preocupado com este mundo. Como a gente tira o foco daquilo que é tão especial para colocar nas coisas tão passageiras, tão efêmeras. Então Pedro estava preocupado com Israel, quando Jesus estava falando de algo tão grande, tão maravilhoso. Então a gente aprende, queridos, que Jesus, Ele conversa com paciência com os seus discípulos e os instrui na verdade. Jesus não foi áspero, Jesus não foi grosso, como Ele nunca é com os seus discípulos, mas Ele foi
ele foi firme. Não vos compete saber, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quando Israel seria restaurado de verdade, quando vai ser isso? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí sim, o Israel de Deus será restaurado de verdade. Por enquanto, fica preocupado com esse Israel terreno. E não compete a vocês ficarem especulando nada disso. Aí ele fala, mas, volto a falar para vocês, vocês vão receber poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Era isso que devia encher o coração deles, queridos. Estar recebendo o outro Consolador, o Espírito Santo, que os guiaria a toda a verdade, que concederia dons a eles, que os encheria de poder para trabalhar na obra do Senhor. Então Jesus conversa com paciência com seus discípulos e os instrui na verdade. Em sexto lugar, penúltimo, Jesus nunca deixa os verdadeiros discípulos desamparados e sozinhos. Jesus nunca deixa os verdadeiros discípulos desamparados e sozinhos. Versos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Então, realmente, nós estávamos no 40º dia, não é isso? Acabou de falar, foi elevado às alturas. Então, aqui ele estava nos 40 dias. Depois dessas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então veja, queridos, que Jesus ele vai garantir para os seus discípulos, primeiro, estando com eles, verso 10, Jesus estava com eles, e eles estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, o que aconteceu? Jesus estava com eles. Agora Jesus ascende ao céu. Jesus é elevado às alturas. Imediatamente o que acontece? 2 varões. 2 varões vieram, vestidos de branco e se puseram ao lado deles. Para, mais uma vez, abençoá-los de forma muito especial, a mando de Cristo, para que viesse trazer palavras de consolo para eles. E quais eram as palavras de consolo? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Que palavra confortadora, queridos. Ou seja, vocês não ficarão sós. Ele voltará. Mas ficai em Jerusalém, porque não muito depois desse dia, eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus não deixa desamparado. Ele manda os varões e já tinha dito para eles, espere aqui que não vai demorar. Já vai chegar. Então Jesus nunca deixa os verdadeiros discípulos desamparados sozinhos. Queridos, e lá no Evangelho de Lucas, é interessante que aqui, Lucas não fala aqui, nem em Atos, mas ele falou lá no final, não sei se vocês repararam, que Jesus, ele tinha saído de Jerusalém e ido para a cidade de Betânia. E foi lá que ele os abençoou, e depois eles voltaram para Jerusalém, e ali então Jesus disse essas palavras e subiu aos céus. Mas ele fez essa jornada antes com eles. Ele foi para Betânia. Os irmãos vão se lembrar, a cidade de Betânia, que era onde residia Maria, Marta, Lázaro, que eram chamados o quê? Amigos de Jesus. Ele os amava. E certamente quando disse lá o texto que ele comeu com eles, certamente foi esse momento tão especial também, possivelmente,
com Marta, Maria e Lázaro ressuscitado em Betânia. E lá diz o texto que Jesus os abençoou. Então, irmãos, Jesus abençoa de forma muito especial os seus discípulos, os verdadeiros discípulos. E aí, então, eles voltam para Jerusalém, só os 11, né? Porque aqui não tinha Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Ele estava com os 11. E eles voltam para Jerusalém, aí Jesus fala essas últimas palavras e ascende aos céus. Mas foi aquele momento especial. Por isso que eu estou falando para a gente imaginando esses momentos especiais do último dia de Jesus com seus discípulos. Ele nunca deixa os verdadeiros discípulos desamparados e sozinhos. E quando diz o texto que eles voltaram para Jerusalém, e depois que Jerusalém falou que Jesus falou em Jerusalém essas palavras para ele e ascendeu aos céus, diz o texto então que eles permaneceram no templo, louvando a Deus. É a continuidade e última parte. Os verdadeiros discípulos, eles vivem juntos em comunhão com Cristo e em oração. Como que é hoje a nossa comunhão com Cristo? Através da oração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como nós nos relacionamos com Ele hoje? Não de modo visível, mas através das orações, falando com Ele, que é o nosso mediador, o único mediador entre nós e o Pai. Então, nós elevamos as nossas orações em nome de Jesus. Nós falamos, nós conversamos com Ele. Então, os verdadeiros discípulos, eles vivem juntos. Olha aí o verso 12 até o 14. Então, voltaram para Jerusalém, porque eles estavam em Betânia, onde Jesus os abençoou. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade de Betânia, tanto como a jornada de um sábado. Um sábado é mais ou menos 1 quilômetro, tá? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Ou seja, aí os 11, né? Todos estes, como que eles viveram ali a partir daquele momento? Perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Todas aquelas mulheres tementes a Deus, verdadeiras discípulos de Cristo também, com Maria, mãe de Jesus, né? E com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então, era um encontro muito especial, queridos. Estava ali aquelas pessoas que eram muito especiais para Jesus. Seus 11 discípulos, sua mãe, seus irmãos. O Tiago, que escreveu, né, a epístola de Tiago, irmão de Jesus, esse estava ali também, além dos outros irmãos de Jesus. Nós não sabemos o nome de todos eles. Mas, queridos, olha que coisa especial. Aquilo era para poucos. Aquele momento foi reservado para esses poucos, que eram pessoas muito especiais para Jesus. E esses, eles abençoam de forma muito especial. Mas era assim, então, que eles passaram a viver, juntos, alegres, louvando a Deus e perseverando unânimes no templo em oração. É essa relação que a gente passa a ter com Jesus desde a sua ascensão, através da oração, e com o Espírito Santo em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. É o que nos guia toda a verdade. Jesus é a verdade, é Ele que nos guia a revelação, a palavra, a Cristo, ao Pai. Então, queridos, essa é a nossa relação. Por isso que nós vivemos hoje não por vista. Jesus não ficou mais entre eles. Assim como Jesus não está entre nós fisicamente, a partir daquele momento, os apóstolos viveram como nós vivemos hoje, sem a presença física de Jesus, mas não sem a comunhão com Ele. E como era essa comunhão? Reunidos, juntos, um orando pelo outro, um orando com o outro,
louvando a Deus, alegres. A ideia de alegria mesmo, de exultação deles naquele momento. E dali a 10 dias para frente, a gente teria, então, como a gente vai ver na sequência, a descida do Espírito Santo, cumprindo tudo aquilo que o Senhor havia falado. Então, recapitulando, irmãos, esses 7 pontos. Os verdadeiros discípulos são escolhidos de forma especial por Jesus. Jesus revela-se a si mesmo e o reino de Deus aos verdadeiros discípulos. Jesus tem intimidade com os verdadeiros discípulos. Jesus promete bênçãos especiais aos verdadeiros discípulos e as cumpre. Jesus conversa com paciência com os seus discípulos nas suas limitações e os instrui na verdade. Jesus nunca deixa os verdadeiros discípulos desamparados e sozinhos. E, por fim, os verdadeiros discípulos vivem juntos em comunhão com Cristo, em oração. Tudo isso a gente conseguiu ver aqui, nesses 14 versos, desse momento tão singular, tão especial, com bênçãos tão especiais, promessas tão maravilhosas de Jesus para os seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sejamos amigos de Deus, queridos, e desfrutemos da companhia dele, como os seus apóstolos, seus verdadeiros amigos, desfrutaram, mesmo depois da sua ascensão. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivamos assim. Que Deus nos abençoe. Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome por tantas bênçãos especiais. Como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos trata como verdadeiros amigos, com tanta intimidade. Basta que nós deixemos o Senhor ser o nosso amigo verdadeiro, que nós busquemos ao Senhor como amigo fiel, e fazemos isso quando obedecemos os seus mandamentos, quando enchemos-nos do Espírito, quando buscamos a tua presença, quando nos relacionamos contigo, envolvidos na missão que o Senhor nos confia, de sermos e fazermos discípulos. Nos ajude, Pai. Queremos ser encontrados como fiéis, porque o Senhor é fiel. Queremos ser encontrados como amigos do Senhor, porque o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. O Senhor nunca nos desampara. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor. E nós agradecemos por isso e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.